Bem, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula, dessa vez uma aula sobre Default Gateway. Mas antes de explicar o que é o Default Gateway, eu preciso explicar primeiro o que é o Gateway. E o Gateway nada mais é do que um endereço IP que existe em outra máquina e que nos leva para outro segmento de rede. Vou tentar dar um exemplo aqui para que isso fique mais claro. Você tem aqui o roteador R1, por exemplo. E aí perceba que o roteador R1 tem uma perna que tem o IP 10.0.0.5. E essa perna ela faz com que todos os hosts que estejam conectados nessa perna passem por esse IP antes de chegar a todas as outras redes que estão no restante da topologia. Então, o que acontece? Todos os hosts que fazem parte da rede 10.0.0.0/8, rede essa que inclui o 10.0.0.1, que é esse host aqui, e o gateway 10.0.0.5, que está aqui, ou seja, perceba que o gateway e os hosts encontram-se dentro do mesmo segmento de rede. E aí, por que o gateway é o 10.0.0.5? Porque é através desse IP que todo mundo da rede 10 consegue falar com os hosts que estão nas outras redes, nos outros segmentos de rede. Então ele liga todos os hosts da rede 10, faz parte dessa rede dos hosts da rede 10 e liga todo esse pessoal com o restante das redes que estão na topologia. Aqui no R2, por exemplo, funciona da mesma forma. Você tem aqui essa perna direita, esse segmento de rede aqui, onde está ligada a rede 172.25.0.0/16. Rede essa que contém o IP do roteador, dessa perna do roteador, que é a 172.25.0.5, e você tem um host que está conectado ali, 172.25.0.1. Ou seja, para o host 172.25.0.1 falar com qualquer outro host fora desse segmento de rede, ele precisa necessariamente passar pelo IP 172.25.0.5. Ou seja, ele precisa passar pelo gateway, que é o IP que vai ligar 172.25.0.1 a todas as outras redes da topologia. Da mesma forma, no roteador R3, você tem ali em cima a rede 192.168.0.0/16. Rede essa que contém o gateway, que é 192.168.0.5, e um host que está conectado a esse gateway, que é 192.168.0.1. Então, para o 192.168.0.1 falar com qualquer outro host fora desse segmento de rede, ele precisa passar pelo gateway, que faz parte da rede dele, que é o IP 192.168.0.5. E aí, portanto, ele consegue falar com a rede 10 ou a rede 172.25. Perceba então que o gateway sempre vai fazer parte do conjunto de hosts onde ele está inserido, ele faz parte daquela sub-rede e ele liga todos os hosts que estão conectados a esse segmento de rede a outros segmentos de rede. Essa é a definição do gateway. Então, antes da gente seguir para o Default Gateway, eu vou falar sobre lei da proximidade. O que a lei da proximidade quer dizer? Ela quer dizer que qualquer máquina, qualquer host, roteador, etc., ele só é capaz de enxergar aquilo que está diretamente conectado a ele, certo? Então, ele não consegue enxergar IPs que não estão diretamente ligados a ele. Por exemplo, o roteador R2, ele não consegue enxergar esse host aqui que está na perna esquerda do R1. Assim como ele não consegue enxergar o endereço IP do host que está conectado aqui acima do R3. Ele também não enxerga o IP que está configurado aqui nessa perna do R3. Ele só consegue enxergar os IPs que são parte dele, que vão estar aqui nas pontas das pernas dele, né, em cada um desses segmentos de rede, e os IPs que estão diretamente conectados a esse segmento de rede. Nesse caso aqui, é esse segmento aqui, 172.20.0.1, nesse aqui, 172.30.0.2, e o IP desse host aqui, ou da quantidade de hosts que tiver conectado nesse segmento de rede. Então, cada máquina, seja roteador, host ou o que for, só enxerga os IPs que estão diretamente conectados a ele. Para um roteador conseguir enxergar algo além disso, ele precisa de tabelas de roteamento, que é uma coisa que a gente não está tratando aqui nesse vídeo. Então, finalmente, vamos ao Default Gateway e você vai perceber que o Default Gateway ele tem uma leve diferença em relação ao Gateway. Primeiro, entenda o seguinte, cada roteador ele pode ter vários gateways, mas ele só vai ter um Default Gateway. E o Default Gateway sempre vai apontar na direção do maior número de segmentos ou de redes possível, certo? Por exemplo, aqui nesse roteador R1, a gente falou que no roteador R1,
o IP 10.0.0.5 é gateway da rede 10.0.0.0/8, rede essa na qual está inserido o host 10.0.0.1. Ou seja, para qualquer pessoa com quem a rede 10 queira falar, ela naturalmente precisa passar pelo gateway, porque qual é a função do gateway? Conectar os hosts daquela rede a todos os outros segmentos de rede. Mas o Default Gateway ele não faz isso, ele aponta na direção do maior número de redes possível. Se você pensar aqui, quem seria o Default Gateway do roteador R1? Veja, quais são os IPs que o roteador R1 é capaz de enxergar? De cara aqui, você vê que ele consegue enxergar o 10.0.0.1, o 10.0.0.5, 172.20.0.1 e 172.20.0.2, que estão diretamente conectados a ele, lei da proximidade. E aí, se ele tivesse que utilizar um desses IPs para jogar ele na direção do maior número de redes possível, qual desses IPs ele iria usar? Naturalmente que ele iria usar o IP 172.20.0.2, porque todas as outras redes estão jogadas aí na direção do 172.20.0.2. Então é como se esse IP fosse o gateway dos gateways, digamos assim, o principal gateway ou o default gateway. Então é nessa direção que ele vai jogar o tráfego para que o tráfego então corra dele para o maior número de redes possível. Então repara aqui que o R2 ele vai ter dois gateways. Ele vai ter o gateway 172.20.0.5, que é o gateway para a rede 172.25.00/16, rede essa no qual está inserido esse host 172.25.0.1, e ele também vai ter um outro gateway para quando quiser falar com a rede 10.0.0.0/8, que vai ser o gateway 172.20.0.1. Então ele tem dois gateways possíveis, mas ele só vai ter um default gateway. E o Default Gateway vai ser o IP que ele consegue enxergar, ou seja, que está diretamente conectado a ele e que leva na direção do maior número de segmentos de rede possível. Repara aqui que ele consegue enxergar 172.20.0.1, 172.20.0.2, 172.25.0.5, 172.25.0.1, 172.30.0.1 e 172.30.0.2. Mas o IP 172.30.0.2 é o que leva ele na direção do maior número de segmentos de rede possível. Então, este é que será o Default Gateway do R2. Já no R4, você vai ter o Gateway 172.16.0.5, que é o Gateway da rede 172.16.00/16, rede essa no qual está inserido o host 172.16.0.1, e ele vai ter um Default Gateway que vai empurrar ele na direção do maior número de segmentos de rede possível, como 172.28.0.1. O R3 da mesma forma, só que repare que o R3 ele vai ter mais de um gateway. Ele tem como gateway ali 192.168.0.5, que é gateway da rede 192.168.0.0/16, rede essa na qual está inserido o host 192.168.0.1, e ele vai ter o Default Gateway 172.30.0.1. Por quê? Porque este IP é um IP que ele consegue enxergar por lei da proximidade e é um IP que vai ligá-lo a todos os outros, ao maior número de segmentos de rede possível, certo? Então, o Default Gateway sempre vai ter essa função, levar o tráfego para o maior número de segmentos de rede possível. Aqui você consegue conferir a tabela de todos os Default Gateways e Gateways possíveis que você pode conferir como exercício para a topologia anterior. E aqui, finalmente, a gente trata do Default Gateway quando existe a presença da internet. Você deve concordar comigo que a internet ela nada mais é do que a representação de uma quantidade muito grande de redes, muitos segmentos de rede. Então, necessariamente, quando a internet entra em jogo, quando existe um roteador que está ligado à internet, ele naturalmente vai atrair para si o Default Gateway, certo? Os Default Gateways vão apontar na sua direção. Então, alguns Default Gateways vão permanecer da mesma maneira que antes e outros você vai ver que eles vão mudar de posição. Aqui no R1 a gente viu que o Default Gateway era 172.20.0.2 e ele continua assim, porque esse ainda é o IP que leva o R1 para o maior número de segmentos de rede possível, que agora está conectado à direita do R2. Já no R2 houve uma mudança de Default Gateway. Antes era 172.30.0.2, mas agora não é mais. Agora o Default Gateway vai apontar ali para o 203.0.113.1, porque ele está na direção do maior número de segmentos de rede possível, que é a internet. A mesma coisa para o R3. O Default Gateway dele vai ser 172.30.0.1, como já estava antes. Por quê?
porque a internet está apontada ali para baixo. E o R4 também permanecerá com o mesmo Default Gateway. Perceba, no entanto, que o R3 ele tem um Default Gateway 172.30.0.1, mas ele tem como gateway para a rede 172.16.00/16 o IP 172.28.02. Por quê? Para falar com essa rede especificamente, ele utiliza esse gateway, mas para falar com o restante da rede, ele usa o Default Gateway. A mesma coisa é válida para o R2. O R2 ele tem como gateway o IP 172.20.0.1 para falar com toda a rede 10.000/8. E ele também tem como gateway 172.30.0.2 para falar com as redes 192.168.00.16 e a rede 172.16.00/16. Mas o Default Gateway dele é o 203.0.113.1, certo? Então perceba que os roteadores eles podem ter vários gateways, mas eles só têm um Default Gateway. Aqui por fim está a tabela, caso você queira fazer como exercício ou fazer uma comparação ou ter por escrito exatamente o que eu acabei de dizer. E por último aqui a referência bibliográfica, que esse exemplo eu tirei desse excelente livro do Heriberto Mota Filho, que é Análise de Tráfego em Redes TCP/IP. E caso você tenha gostado, além do livro, eu recomendo que você veja também o vídeo sobre mecanismos de roteamento, que trata desse mesmo assunto que a gente está conversando aqui. Tá certo? Um abraço.